Começamos esta segunda parte do Rua Segura no terreno com momentos raros e exclusivos captados apenas pelas câmaras CMTV. Nesta altura do dia, quais são as principais preocupações que têm neste trabalho específico que fazem na Escola Segura? Lá está, ao final do dia, temos que ter em conta que eles estão de saída. Na verdade, o dia acaba por volta das 5h30, 6 horas. Cabe-nos a nós, a esta hora, vir dar a dita ronda de volta das escolas, ver se está tudo em ordem, porque por vezes há rivalidade entre escolas. Temos que ter isso em conta e realmente é um dos grandes problemas que nós assistimos diariamente. Há muita rivalidade e nós tentamos ao máximo, por vezes, afastá-los, como é o caso. Tentamos que não surja ninguém que não estude aqui, para que normalmente as situações ocorrem com as rivalidades. Nós, quando aqui chegamos, estava um jovem encostado ali à grade. A vossa preocupação foi essa? Foi tentar perceber se ele era da escola? Exatamente, se ele era da escola, se não era, se tem conhecimentos, se está à espera de algum irmão, que podia, por exemplo, estar a combinar com alguém do interior da escola. Sim. Neste caso, poderia haver algum ajuste de contas e estar a passar informação para dentro. És aqui da escola? Não, o que estavas aqui a fazer? Estava a falar com os meus amigos. Os amigos, está tudo bem, não se passa nada. Assim nós, às vezes, optamos por criar as pessoas que não pertencem à escola para se afastarem um bocado da rede, para evitar certos problemas. Está bem? Agressões. Tem muitas situações dessas? São comuns esse tipo de situações? Sim. Tanto no interior das escolas como no exterior. Uma situação que nós diariamente somos confrontados é o bullying. O bullying é uma constante. Por vezes são sempre rapazes mais velhos, rapazes maiores. Normalmente é sempre uma situação. Depois querem se sentir superiores aos novos que entram na escola, aos novos que iniciam o ano letivo, querem se sentir superiores aos mais novos e submetem-nos a certas coisas que na sociedade não é admissível. Foram mediatizados alguns casos há cerca de um ano. Sim. Entretanto, mudou alguma coisa? Posso dizer que mudou e eu penso que para melhor, pelo menos no que cabe a nós e no que eu posso dizer e relativamente ao nosso trabalho, nós sempre que possamos, juntamente com as escolas, fazemos as tais ações de sensibilização, nomeadamente o bullying, prevenção da toxicodependência, prevenção da rodoviária e incutimos desde logo aos pequenos para que cada um no seu lugar. Vamos então saber estar, vamos ter em conta que não podemos incomodar o outro. Aqui na área da vossa responsabilidade, na 5ª Divisão em Lisboa, qual é que é a escola que vos dá mais problemas? A escola é B23 das Olaias, é realmente aquela escola que, lá está, tem muitos alunos problemáticos, podemos mesmo afirmá-lo, porque é lá que temos a maior parte das nossas ocorrências, é nas Olaias, exatamente. Ajustes de contas no final do dia? Ajustes de contas, exatamente, temos assim situações. Acabámos de chegar aqui, cabe-nos a nós efetuar a patrulha, tendo em conta que é o horário de saída. Já estamos a ver, eles estão a sair. Estamos aqui na Escola Secundária Gil Vicente. Temos que ter em conta que os pais praticamente deslocam-se até aqui também um pouco para ver como é que eles se comportam, porque por vezes há ajuste de contas aqui à entrada, por vezes há situações complicadas. Que tipo de problemas é que mais preocupam os pais nesta escola? Sobretudo o bullying, não é? Há realmente, por vezes, situações de bullying e furto. É uma constante. Há o furto do telemóvel, embora no regulamento da escola existe mesmo essa linha que diz que para os alunos não estão autorizados a trazer com eles telemóvel para dentro da escola. Não conseguimos de todo, nem nós, nem as escolas, obrigar-lhes a não trazer. No entanto, eles levam o telefone para o interior e, por vezes, realmente o furto de telemóvel é uma constante. Esta escola está referenciada também por elementos de exterior à escola virem para aqui aliciar os alunos para o consumo e o tráfico de droga.
inclusive há bem pouco tempo, abordámos um grupo de indivíduos que não pertencia à escola e encontrava-se ali junto ao café, usando também por desculpa porque estão no café, mas acabam por usar o café que é próximo da escola como chave de entrada de aproximação aos alunos que estão no interior da escola ou até mesmo aqui nas grades para conseguirem vender algum produto estupefaciente. Se nos aproximarmos mais e interagirmos mais com os alunos ou até com os próprios encarregados de educação, existe a possibilidade de um ou outro vir ter connosco e contar assim disfarçadamente, olha, com o meu filho aconteceu isto, ou aconteceu um furto ou um roubo, mas eu não quis estar a falar porque às vezes têm medo das retálias e então preferem, alguns encarregados de educação preferem ficar em silêncio e acabam por não divulgar o que se passou com o filho. A funcionária da escola questionou-nos se nós queríamos entrar, que ela às vezes já sabe que quando vê aqui a polícia, à partida é para irmos à escola resolver alguma situação de bullying, de roubo, de furto, buscar a identificação de algum aluno para fazer o nosso expediente, mas neste caso não foi necessário entrar, estamos só mesmo a controlar a saída. Está tudo bem, está tudo calmo, Está tudo calmo. Vamos partir para outra escola. E vamos dar início à conversa em estúdio com um painel de convidados que passo desde já a enunciar. Carlos Anjos, Rui Pereira, comentadores CMTV e também Melanie Tavares, do Instituto de Apoio à Criança, e o escritor Francisco Salgueiro. Nós vamos ter uma conversa longa neste programa, mas para já vamos focar nesta questão do trabalho policial feito neste contexto, a escola segura, e aquilo que é feito para não só proteger crianças, mas também para prender ou deter também crianças, ou não, que pratiquem crimes não nas imediações das escolas, mas não só. É um trabalho importante. Dr. Rui Pereira. Sem dúvida. Bem, eu costumo dizer que as forças de segurança e o Estado lidam com as crianças numa dupla perspectiva. Por um lado, a perspectiva principal e de partida é a de proteção das crianças. E recordo que o Estado português considera crianças todas as pessoas com menos de 18 anos, porque aderiu a uma convenção da Organização das Nações Unidas que consagra esse conceito. E, portanto, é preciso proteger as crianças, por vezes proteger as crianças contra as próprias famílias e arranjar todos os meios possíveis e necessários para que elas se desenvolvam harmoniosamente e livremente. Há uma lei de proteção a crianças e jovens, há comissões de proteção que encaram este fenómeno e que, em certos casos, dão meios de apoio às próprias famílias ou substituem as próprias famílias quando há maus tratos, quando há situações de risco e as crianças precisam de ser ajudadas. Há uma outra perspectiva que é a seguinte: por vezes as crianças, infelizmente, cometem crimes. Claro que nós podemos ter uma discussão inesgotável, que não cabe aqui, sobre livre-arbítrio ou determinismo. Há muitas crianças que são empurradas para o caminho do crime por circunstâncias adversas, mas nós também temos de ter um caminho de responsabilização. As crianças são livres também para determinar o seu próprio caminho. Há circunstâncias adversas, mas às vezes é em meios muito improváveis que nascem os santos e os mártires. Portanto, as crianças têm de ser responsabilizadas, internalizar normas. E quando as crianças com mais de 12 anos cometem crimes, ainda em estado de inimputabilidade até aos 16 anos, podem sofrer certas medidas que estão previstas na Lei Tutelar Educativa, que são medidas de vária índole, mas as mais graves são as de internamento em regime fechado. Quer dizer, quando há crimes relativamente graves, cometidos por menores com mais de 14 anos, e quando há o perigo de serem cometidos novos crimes, a sociedade, infelizmente, tem de se defender contra as próprias crianças. E aí aplica medidas que não têm uma função retributiva e muito menos taliónica, mas que têm a pretensão de recuperar as crianças, de as encaminhar para um caminho de realização pessoal e de reconciliação com a sociedade. Claro que tudo isso é muito difícil, e muito difícil em sociedades como a sociedade portuguesa, em que o espaço público cada vez encurta mais, em que a sociedade tende a ser reduzida,
em termos de instituições e de família. Eu recordo-me da família tradicional, que é a família da minha meninice em Trás-os-Montes, que era uma família alargada, com avós, com toda a gente. Hoje, as famílias são muito mais curtas, pais e filhos, com a natalidade a descer, muitas vezes famílias monoparentais, e, portanto, as crianças muitas vezes são deixadas verdadeiramente ao abandono, com os seus jogos, com as suas práticas, com os amigos, mas com pouco enquadramento. É preciso realmente a sociedade preocupar-se muito com as nossas crianças. Pegando aqui nas palavras do professor Rui Pereira, é preciso responsabilizar as famílias para que se enquadre e que se ajude depois, posteriormente, crianças que são deixadas ao abandono e que são vítimas de maus tratos e que podem depois evoluir para uma situação de elas próprias serem agressoras. As famílias também têm que ser responsabilizadas. Têm que ser responsabilizadas e têm que ser ajudadas neste processo, porque às vezes não é por falta, não é por negligência, muitas vezes é mesmo falta de competência. Nós não temos um manual para ser pais, todos os filhos são diferentes e às vezes corre muito bem com um e não corre bem com outros, não é? E aquilo que nós tentamos, de facto, é ser um suporte à família, nomeadamente o nosso projeto de mediação escolar, em que estamos muito próximos da família, fazemos inclusive visitas domiciliárias, também para contextualizar esta criança no seio da família e perceber, de facto, em que medida é que podemos ser úteis, não só para a integração da criança na sociedade, como às vezes até na própria família, não é? Que é a base de toda a integração. Nós tentamos também, ao nível da escola, com as famílias, fazer algumas ações de sensibilização. Infelizmente os pais não são muito receptivos, como pode imaginar, aqueles que são os que menos precisam, e nesse sentido nós fazemos o caminho inverso, é sermos nós a ir procurá-los, é sermos nós a fazer um apoio mais dual quase. E direcionado. Sim. E nesse apoio direcionado, qual é que é a reação normal de pais que são confrontados com situações ou de negligência ou de os filhos serem ou agressores ou vítimas e vocês tentarem de alguma maneira resolver a situação? Temos sido sempre muito bem recebidos. Eu acho que aquilo que nós fazemos é imediatamente dizer que estamos ali para ajudar, sabemos que existe um problema. Posso lhe dar um exemplo ao nível do absentismo escolar, o que é que se passa? Ele não vai à escola há 2 dias, estamos preocupados, o que é que nós podemos fazer? Portanto, não ir vistoriar nada, não ir com aquela postura de ver se está tudo bem, não, é oferecer o nosso apoio. E a partir daí constrói-se uma relação e com certeza que a própria família depois percebe que há maneiras de evoluir para melhor, desta criança ter melhor sucesso, de voltar à escola, de ter mais amigos e, portanto, vê em nós também uma parceria útil e normalmente resulta, mesmo que os resultados não sejam aqueles que nós mais gostaríamos, mas há uma evolução positiva na intervenção. Quando as coisas falham e se chegam a situações mais graves, entra a polícia em ação para intervir. Os polícias têm ou devem ter uma postura diferente quando tratam com um crime relacionado ou praticado por crianças? Obrigatoriamente, não só têm que ter, como obrigatoriamente, aliás, os polícias têm que ter, todos os agentes policiais têm que ter uma prática consoante a pessoa que tem à sua frente. Mesmo com os adultos, não se atua sempre da mesma maneira. A postura perante alguém, por exemplo, da área do crime económico, tem que ser completamente diferente do que se for alguém dos assaltos à mão armada ou do crime mais violento. Isso existe. Por outro lado, com as crianças é muito mais exigente ainda, porque até o código linguístico entre adultos e crianças é completamente diferente entre adultos e adultos. A doutora dizia há pouco que não existe manual para pais. Eu digo que o principal problema é os filhos às vezes não trazerem também um manual, dava um jeito enorme. Agora, o problema é que a nossa sociedade, devido à descontextualização familiar que aconteceu nos últimos tempos, à forma diferente como as famílias hoje se organizam, passou a exigir de instituições como a escola e como as polícias uma postura muito mais exigente principalmente. Ou seja, estes problemas de segurança, de bullying, de roubos nas escolas, há 30 anos não ocorriam. Ou há 20 anos não se passavam. E há 20 anos, dificilmente a polícia, eu quando andava na escola primária, nunca me lembro de ver a polícia na minha escola. Hoje, na mesma escola, os elementos da escola segura passam de X em X, com grande intensidade por lá, para ver se acontece alguma coisa, se tiram os telemóveis aos miúdos. Portanto, a escola, as vidas das crianças, a vida em sociedade mudou e evoluiu brutalmente. Ouvindo o professor Rui Pereira, aliás, eu defendi isso há muito tempo, acho que nós temos leis brilhantes para tudo. O problema é que elas depois são inexequíveis no país que somos. Nós fazemos leis muito perfeitas e esquecemos que possivelmente o nosso país não é assim tão perfeito, seja por condições económicas, seja porque
as pessoas não são perfeitas e, portanto, eu entendo que as leis perfeitas não são execuíveis porque as pessoas em si não são perfeitas. E nós em Portugal, no que diz respeito aos jovens, eu sou muito crítico sobre, mesmo já no último estádio da atuação policial, porque eu acho que desde a aprovação do novo Código de Processo Penal e Penal, aliás, já o disse aqui, nós construímos talvez o regime mais brilhante para os jovens e que não funciona. Nós temos a lei tutelar educativa até aos 16 anos, depois aplica-se um regime especial para jovens entre os 18 e os 21, que nunca foi regulamentado. Estamos a falar desde 1982, em que a lei é aprovada, estamos em 2013 e essa lei nunca foi Vamos já falar sobre essas diferenças e porque é que não está a ser aplicada e o que é que isso representa em concreto, mas antes vamos ver uma outra reportagem. Em Portugal estão internados em centros educativos 300 jovens até aos 16 anos. Praticaram atos graves, puníveis com penas de prisão, mas a idade confere-lhes um estatuto de exceção. Apesar de estarem ligados ao tráfico de droga, agressões ou roubos, estes adolescentes são colocados nos centros para serem reintegrados socialmente. A CMTV esteve no interior do Centro Educativo da Bela Vista, em Lisboa, acompanhada de elementos da PSP da Escola Segura e conversámos com monitores, agentes e jovens. Então, vamos avançar, os nossos rapazes estão à espera. Sim, senhor. Ok. Sim. Até por cá. Está tudo a correr bem? Está tudo a correr bem. Mais um dia. Mais um dia, os jovens, muitos deles foram a casa. Ah, sim? Sim, sim. Ou seja, processou-se tudo dentro da qualidade? Não houve qualquer tipo de problema? Não, tudo como deve ser. Sim, senhor. Com licença. RDX MSA. SA à escuta. É para informar que os agentes estão aqui presentes e vamos nos encaminhar então para a sala de recursos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Os senhores agentes da Escola Segura vêm cá fazer uma pequena ação de sensibilização. A imagem que vocês têm da polícia? Uma imagem positiva? Mais ou menos? Negativa. Negativa. Então porquê? Fala, estás à vontade. Estamos aqui, somos pessoas. Antes de sermos polícias, somos cidadãos, vocês a mesma coisa. Estamos aqui para falar abertamente. Alguns de nós já tivemos problemas com mas esse tipo de problemas foi provocado por vós, ou não? Foi desencadeado por vós, ou seja, provavelmente cometeram um ilícito, motivo pelo qual houve a necessidade da polícia ir ao local para... Mas assim, alguma situação que tivesse ocorrido convosco, que pudessem ter sido vítimas de algum comportamento menos correto por parte da polícia, existiu? Sim. Já existiu. Já existiu? E não é a primeira vez. Sim, senhor. Não deveria ter acontecido. Claro. Correto? Porque, acima de tudo, aqui, independentemente dos problemas pelo qual vocês aqui estão, não tem, portanto, não existe o dever, muito menos existe aqui a obrigação de termos que agir de uma forma mais agressiva a não ser que a situação assim o justifique. E vocês têm essa má imagem, supostamente, de todos os polícias ou só de alguns polícias? Eu só tenho de alguns, não é? De alguns, não é? Claro, evidente. O que os jovens têm que perceber é que todos nós temos dias bons e dias maus. E a nossa obrigação, tal como nós trabalhamos aqui diariamente convosco, a nossa obrigação é fazermos sempre as coisas como deve ser. É a nossa obrigação. Agora, de facto, pode acontecer, por vezes, alguma situação menos correta da nossa parte, não é? Isso acontece com todos nós, e isso é que nós temos que combater. Quando o senhor agente falava de alguma situação que possa ter ocorrido com um ou outro agente, também são situações anormais, não são situações normais.
Casos excepcionais que fazem denegrir a imagem da polícia. Mas não temos dúvidas nenhumas sem os senhores agentes de autoridade para manter a segurança da sociedade seria complicadíssimo. Até para vocês e para as vossas famílias. Vocês moram num bairro. Se o vizinho do lado vos batesse à porta para roubar a casa, não podia fazer queixa a ninguém. Então andava. O mundo era um caos. Não é? Portanto, do outro lado estão pessoas que têm família em casa, são pessoas justas e sérias. Não quer dizer que vocês não conheçam casos, que foi falado há bocado, casos excepcionais de abuso, de maus tratos, que acontece. Percebo sim que vocês, desde pequenos, a imagem que têm da polícia quando a intervenção nas vossas zonas é logo para acabar com confusões ou para bater, seja qual que for. Não é? Isto leva-nos a pensar um bocadinho também nesta profissão da polícia, que não é fácil de gerir, e percebo que não é uma tarefa fácil também este tipo de intervenção. É ótimo poderem estar aqui e conversar sobre estas coisas, falarmos e pensarmos o porquê destas coisas e o porquê da aproximação entre, por exemplo, os jovens que a polícia trouxe e aqui a intervenção, efetivamente, aqui dos senhores agentes. Não é? Esta ligação que vocês fazem com o Centro Educativo, em concreto da Bela Vista, qual é a importância que tem no trabalho que vocês fazem no vosso cotidiano? Tentamos indicar-lhes o caminho correto, de uma forma assertiva, e acima de tudo também elucidá-los que este tipo de comportamentos irá trazer consequências para o futuro deles. Acima de tudo tiveram um percalço na vida, mas acima de tudo vão a tempo de tornar esse mesmo problema e acima de tudo vão a tempo de lançar as sementes para o futuro e ter uma vida perfeitamente normal como qualquer outro jovem. Arrependimento. Existe? Existe sempre o arrependimento. Se pudesses voltar atrás, Se calhar não tinha feito não terias feito. das coisas que fiz. Esta pergunta acho que eu posso colocar. E foi feito porquê? Por necessidade, por o grupo, pela influências? Também foi por estar mais em grupo e... Ou seja, o grupo muitas vezes acaba por nos influenciar, não é? Também. Mas nós aqui hoje estamos a fazer um pouco o que toda aqui a comunidade aqui do centro vos faz, que é tentar vos orientar da melhor forma possível. E nós, polícia, gostaríamos de vos ter lá fora sem que nada se tivesse passado. Neste momento, parece-me que o serviço que a Escola Segura faz serve um bocadinho como de pivô entre as instituições escolares, as famílias, os próprios alunos e até em centros como este, pensando já em consequências. Vocês estão no meio a distribuir jogo, digamos assim. É assim? Sim, basicamente é esse o nosso papel. Acabamos por ter existir uma sintonia entre tanto os centros educativos como a Escola Segura, como também as próprias famílias, todos em sintonia, unir esforços para o mesmo fim, ou seja, para que estes jovens no futuro tenham a possibilidade de efetivamente ter uma vida, como eu já referi, igual a tantos outros jovens. Temos que agir sempre com o que a lei nos permite, sem ultrapassar, porque o polícia não está acima da lei. Atenção, sem qualquer razão, porque a partir do momento que estejamos a ser agredidos, temos toda a legitimidade para sanar com um conflito e por isso temos que usar a força estritamente necessária para a situação. Estás num centro educativo, lembras-te, não sei há quanto tempo estás aqui, acho que pode ser dito, queria que me dissesse há quanto tempo estás no centro educativo e o que é que te levou, sem especificar em concreto o delito, como é que era a tua vida antes de vir para aqui? Estou há 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Os meus processos são antigos, já de há alguns anos, por acaso já tinha acalmado. E na altura que estavas menos calmo, como é que era a tua vida? Não ia à escola, ficava só por lá por bairro, metia-me em problemas constantemente. Por aí. Imaginas-te a viver noutro sítio qualquer e a ter uma vida diferente? Sim, eu imagino porque também tenho... O meu irmão também já passou por centro educativo e isso tudo. E se calhar influenciou mais o meu comportamento também. Se eu não tivesse crescido na zona onde cresci, se calhar era uma pessoa diferente. Que
conselhos é que tu podes dar a jovens que vivem também em bairros ou em zonas ou na tua zona e que estão a passar por essa fase? O que é que tu podes dizer? Que possa ajudar? O que é que eu posso dizer? Para aproveitarem a escola, para se afastarem dos problemas, para aproveitarem a liberdade que têm e para estarem mais tempo com a família. Existe algum momento da tua vida que tu identifiques como um ponto de transição negativo? Alguma coisa que tenhas feito e que digas, pronto, isto foi aquilo que eu não devia ter feito. Foi aqui que eu dei o passo. Foi em relação à escola. Foi o que me ajudou mais com que eu viesse aqui para. Ou seja, há o reconhecimento da tua parte que a escola tem que ser uma base para nos mantermos ligados à sociedade. Sim. Já aconteceu vocês verem jovens aqui no interior do centro e depois apanharem-nos novamente envolvidos na vida do crime? Isso acontece? Sim. Apesar de estar aqui jovens oriundos de toda a parte do país, mas alguns deles acabam por, posteriormente, voltar quando cumprem aqui, digamos aqui, as medidas impostas pelo juiz, acabam por retomar um pouco esse tipo de vida ilícita. Mas também há casos em que mais tarde acabam por nos confrontar e que acabam por casos de sucesso. Exato. Vês isto como uma passagem e algo positivo na tua vida ou achas que vais tropeçar aqui? Não, vejo isto como uma paragem para pensar no que eu quero para a minha vida e de seguir em frente. E já tens algum plano definido? Sim, quero acabar. Profissional? Sim, quero acabar agora o sexto, vou terminar agora o sexto, depois continuar na escola até ter escolaridade para ir para um trabalho. Tens mais quanto tempo aqui? Tenho mais 11 meses. Tens ainda um caminho para aproveitar. Acima de tudo, por muita orientação que nós possamos dar, eles efetivamente terão sempre a última palavra. E evidentemente têm que ter uma grande capacidade de não serem influenciados e uma grande capacidade para realmente ditarem as ideias e as opções de vida. E isso só depende deles, mas é claro que a família, a sociedade, os amigos são fundamentais para o sucesso destes jovens. Terminamos aqui este especial Rua Segura, mas o nosso trabalho nunca para. Em reportagem no terreno, com forças de socorro e segurança, de dia ou de noite, em qualquer ambiente. E todos os dias por um caminho diferente. Obrigado por ter estado desse lado.